Fala, concurseiro, beleza? Aqui quem fala é o professor Jean Azevedo para o canal Geografia, o seu canal de geografia no YouTube. E vamos continuar a nossa saga aí para cumprir todo esse edital. Aula de hoje falaremos de agricultura no Brasil, mais especificamente da questão que envolve a estrutura fundiária e o agronegócio, que abarca tanto o edital de agente, na parte de ciências humanas, que fica na cara que é geografia, e também na parte aí para os oficiais, que aí tem a geografia pura mesmo, nas análises. Tudo bem? Tranquilo? Então, Jean, eu tô meio perdido em acompanhar os vídeos. Cara, se você olhar a nossa playlist, há uma sequência lógica de acordo com o edital. Tá? Então, se você vai olhar lá, você vai ter a primeira aula, a segunda, está toda em sequência nos grandes temas que serão abordados aí para o seu edital. Para facilitar a sua vida, eu disponibilizo o nosso material, a apostila, que está aqui, tá? Então nós temos o nosso material que você pode acompanhar as aulas e tudo está aqui. E claro, coisas a mais que a internet dificulta, né? Por conta aí do tempo da aula e tudo mais, tá? Então se você quiser adquirir o nosso material, PagSeguro, divide aí em 12 vezes no cartão de crédito ou pagamento no boleto, entrega em São Paulo por Sedex, entrega para o restante do país em impresso urgente, chega também, acredito aí, né, se os Correios ajudarem, chega rápido, tá? Vale muito a pena para ir para o seu concurso da BIM o investimento, tá? Feita uma bibliografia bem selecionada, bem legal, bem didática para você. Então, vamos para a aula falar de agricultura no Brasil, ponto-chave também para sua prova da BIM. Deixe nos comentários, cara, suas dúvidas, né? Elogios, críticas, para a gente ir melhorando cada vez mais as nossas aulas. E também, não esqueça do like. A galera só chega nos 100 likes, para de dar like. Cara, continua dando like, isso ajuda, né? É um trabalho aí árduo gravar essas aulas para vocês, mas e o edital é imenso, imagina até eu chegar lá no fim, a gente vai ter muitas aulas, isso depende também de você, né? Curtindo, se inscrevendo, compartilhando com os amigos, também adquirindo nosso material para auxiliar o canal. Beleza, galera? Então vamos para a aula. Vamos lá então, galera. Teminha show de bola. Vamos falar de agricultura onde? No Brasil. Olha, aqui a gente já tem a lousinha, tá? Então dá para você dar um print, anotar no seu caderno aí para fazer, né, uma linha de raciocínio sobre o tema. Lembro você que o Brasil ainda é um país agrícola, onde tem no setor primário, que envolve tanto a agricultura como as práticas de extrativismo, como seu carro-chefe da economia. Lembro você que a balança comercial brasileira tem um superávit. Essa balança comercial ela é positiva por conta do agronegócio, que é uma das vertentes dessa agricultura. Tranquilo? Suave na nave até aí? Cara, historicamente o Brasil teve sempre a sua base econômica na agricultura. Se você volta lá atrás, primeiro nós tivemos o extrativismo do pau-brasil, depois a gente tinha uma prática agrícola da cana na capitania de São Vicente e na capitania de Pernambuco, não é? E bem depois, passando ali no meio, também teve um ciclo importante, o ciclo do cacau no sul da Bahia, e depois sim, o sudeste do Brasil recebe o café como aí, né, o motor da industrialização. Então você percebe aí que na história breve que eu contei, eu cito aí 3 culturas agrícolas que foram responsáveis pela economia brasileira. Tranquilo até aí? Belezinha? Quando eu falo estrutura fundiária, cara, da forma mais didática possível, tá? Estrutura fundiária é a organização na distribuição de terras, tá? Então nós temos aqui, ó, uma organização nessa distribuição. Então, ó, já anota no seu caderninho aí, é isso que vai cair para você no concurso da ABIM na provinha da CESP. O sinônimo de estrutura fundiária do Brasil, o sinônimo da organização na distribuição de terras da agricultura no Brasil é
concentração de terras. Então, ó, cara, isso você não pode esquecer nunca na sua vida, ó. Pelo menos até 11 de março. Concentração de terras. O sinônimo da estrutura fundiária do Brasil é de concentração. Isso vem desde o início da ocupação do nosso território, que era primeiramente para facilitar a administração de Portugal, né, frente ao nosso território, foi organizado em capitanias hereditárias, posteriormente em sesmarias, e depois nós tivemos uma lei, cara, muito importante para aumentar ainda mais a concentração de terras no Brasil, que foi a Lei de Terras, promulgada em 1850, com o intuito de, né, proteger a terra e proteger o acesso a essa terra e favorecer aí os fazendeiros, não deixando os escravos tomarem posse dessa terra. Tranquilo? Suave na nave? No nosso material tem um capítulo bonitinho sobre lei de terras aí, bem descrito, tá? Então, vamos continuar. Então, ó, eu tenho estrutura fundiária baseada na concentração. E o agronegócio, como eu falei para vocês, como destaque dessa agricultura, que deixa a nossa balança comercial positiva, tá? Eu falo de agronegócio, eu ligo a agricultura e a indústria. É o processo de retirar a soja, né, plantar e depois colher essa soja e depois transformar ela em óleo de soja, por exemplo. Tá? Tudo bem? É só para você ter aí uma visão, um cenário sobre o que é esse agronegócio. E, claro, a estrutura de país que foi pensada principalmente por Juscelino Kubitschek, você deve ter assistido as nossas aulas anteriores aí, gerou aí problemas demográficos, porque no Brasil nunca foi estimulado o cara ficar no campo, sempre foi estimulado ele sair do campo e ir para a cidade, o famoso êxodo rural. Suave na nave? Tranquilo? Mas por que, Jean? Porque as nossas políticas econômicas de desenvolvimento sempre era pautado na concentração, nos latifúndios, no agronegócio, na produção de commodity. Desde quando nós tivemos isso? Desde 1950, onde ocorre, presta atenção aqui, cara, isso é importante, a expansão da atividade capitalista no campo. Então, até 1950, o Brasil ainda se baseava naquelas questões camponesas, relações camponesas, né, como seu principal articulação econômica no campo. Suave na nave até aí? O que seria essa relação camponesa? Para ficar bem fácil na cabecinha de vocês aí, cara, é agricultura familiar. Então pensa aqui o tiozinho que planta para sobrevivência, tá? A agricultura de subsistência, de pequeno comércio, da feira, do mercado municipal, belezinha, tranquilo? Essa aqui que predominava, tá? Quando você tem a expansão capitalista no campo, aí você tem esse agronegócio. Cara, mas não é porque o agronegócio aparece pós-1950 com a nova divisão internacional do trabalho, temos aulas aí atrás legais para você assistir sobre isso, que as relações camponesas deixam de existir, cara. Elas continuam existindo, mas perde espaço para o agronegócio. Isso vai gerar o quê? Uma tremenda desigualdade no campo. Porque se você tem uma expansão capitalista, o capitalismo se alimenta dessa desigualdade. Então ele vai promover essa desigualdade. E claro que vai favorecer um grupo. Vai favorecer um grupo que é o grupo que gera mais lucro, que contribui mais para a seta do capital. Quem é esse grupo? O agronegócio. Suave na nave? E para proteger esses benefícios, entre aspas, aí, que o capital promulga para o agronegócio, esse grupo se aproxima de quê? Da política, cara. Se aproxima da política, a bancada ruralista. Você já escutou falar disso, né? E as relações do campo, os camponeses, né? O pequeno produtor. Como ele está nessa situação? Primeiro, ele perde cada vez mais espaço no campo, tá? Ele não consegue ficar no campo porque o agronegócio cada vez, né, quer dominar áreas, aumentar a área de produção, aumentar a produtividade, vender açúcar para a China, vender açúcar para o Japão, vender soja
para a China, quer vender suco de laranja para os Estados Unidos, e esse pequeno grupo que produz apenas alimentos de consumo interno, na sua grande maioria, tá? Aquele alimento que está na sua mesa, no seu dia a dia, se vê, cara, a Deus dará. Deus dará. E pós 1950, essa galera aqui também foi expulsa do campo por as políticas, né, do governo que favorecia esse agronegócio. Tá? E posteriormente eles querem o quê? Voltar. Porque eles sabem das inúmeras irregularidades, presta atenção nisso, das inúmeras irregularidades para doação de terras. Tá? No estado de São Paulo você teve muito isso na região do centro-oeste, no nordeste, então nem se fala, e no norte, então, meu Deus, a gente vai comentar na próxima aula. Tá? Então esse grupo aqui, né, mais frágil nessa disputa aí, de classe dentro do campo, luta pela reforma agrária. Também marca um coração aí, põe uma seta, cara, que isso aqui também pode aparecer na sua prova. O que é a reforma agrária? Se está concentrado, está na mão de poucos. E muitas vezes aquela terra está ali improdutiva. O que quer dizer isso? O cara não realiza a sua função social. O que é a sua função social? Produzir alimento. A terra não está produzindo alimento, cara. E aí, essa galera fala assim, eu quero produzir alimento naquela terra que está improdutiva e não está realizando sua função social. Então, ele vai brigar para que essa terra seja o quê? Tomada, entre aspas, desse dono. Tranquilo? Que seja feita a reforma agrária e depois ser dividida em lote e entregue para esses camponeses que perderam essas terras lá na década de 50, na década de 60, na década de 70. Suave na nave? Mas como assim perde mesmo, né? Desapropria a terra do cara rapidão? Não, é um processo, o cara vai receber uma grana por essa terra, tá? Ele não é expulso da terra. Ó, e fica ligado nisso aqui, ó, INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Pode cair algum texto sobre ele. Não confunda a INCRA com Embrapa. Embrapa é uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária, uma empresa ligada ao agronegócio, é uma outra pegada, tá? O INCRA mesmo para resolver os problemas no campo. Belezinha? Suave na nave? Tranquilo até aí? Então, ó, concentração de terras é a palavra-chave que tem que estar no seu vocabulário quando você vai falar de estrutura fundiária no Brasil. Tranquilo, galera? Beleza? Cara, eu tinha falado para vocês que ocorreu aí um processo demográfico, né? Um êxodo rural. Nós tivemos um êxodo, uma saída das pessoas do campo para a cidade. E tudo isso tem, né, uma sequência de fatores que levam essas pessoas a abandonarem. Primeiro, a péssima condição de vida no campo. Tá? A cidade ela se vendia como um lugar de oportunidades. O que seriam essas oportunidades? Saúde, educação, lazer. Então, era vendido isso de forma, né, a favorecer a vida do cara do campo. Então, o primeiro momento é isso, a saída pela péssima condição. Mas sobre a ótica do capital, nós temos também o que, pessoal? Que é importante a gente ficar ligado, ó. Aqui, ó, a Revolução Verde. A Revolução Verde, que é a mecanização, é a tecnologia no campo. Tá? Então, pós Segunda Guerra Mundial, na nova Divisão Internacional do Trabalho, né, você teve aí uma expansão tecnológica. Muitas das coisas que foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial, né, foram aperfeiçoadas para a agricultura. Por exemplo, agrotóxicos, fertilizantes. Uma das principais fabricantes é a Bayer. E a Bayer, todo mundo sabe, uma empresa alemã, estava alinhado ao Adolf Hitler lá naquele momento. E a Revolução Verde vem nesse caminho, né, da construção de um novo mundo que forneça matéria-prima para essa indústria. E essa matéria-prima necessariamente tem que vir desses países pobres. No caso, era o Brasil um deles, não só o Brasil. Tranquilo até aí? Belezinha? Cara, e aí, nosso governo, na época, Juscelino Kubitschek, cara, foi nessa linha.
dificultando a vida do cara do campo, obrigando ele a ir para a cidade para trabalhar na indústria, estava tudo muito casadinho. O projeto 50 anos em 5, né, galera? Ó, então você teve aqui, ó, processo de urbanização, processo de industrialização, da Revolução Verde ao pacotão que leva a esse êxodo rural. Suave? Tranquilo? O Brasil hoje tem beirando aí 81%, cara, um pouquinho mais, tá? De área urbana. O Brasil é um país urbano, mas tem uma análise aí legal de se fazer. Nós temos muitas cidades, tá? Muitas cidades que eu chamo de rurbano. O que seria isso? É uma cidade urbana? Você tem na cidade hospitais, você tem delegacia, você tem correio, você tem os equipamentos que classificam essa cidade como urbana. Mas toda atividade econômica do entorno é rural. Então você está lá na praça, está passando o cara com a carroça cheia ali, né, pegando lavagem para dar para os porcos, você tem uma feira livre, você tem como principal festa, um rodeio, uma quermesse, né? Você tem ali uma festa junina. Então, uma cidade que tem características econômicas e sociais rurais, mas sobre o aspecto do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, é uma cidade, é considerado um meio urbano. Então, Milton Santos classifica como urbano, belezinha? Tranquilo até aí? Urbano. É uma cidade com características econômicas e sociais rurais, mas é classificada como uma meio urbano. Belezinha, tranquilo até aí? Suave na nave? Essa atmosfera agrícola, tá? Ela vai ser expandida ainda mais a partir da década de 60, 70, com a expansão da fronteira agrícola, belezinha? A gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula. Expansão da fronteira agrícola, criação dos latifúndios e, olha aqui, a carne, tá? Como destaque. Nós também tivemos ali a soja, o milho e a cana, também nessa perspectiva, dentro daquele grande problema que assolou o mundo na década de 70, que foi a crise do petróleo, quando o barril de petróleo bateu lá nas cucuia, quando os países árabes produtores, né, contra a permanência de Israel ali no Oriente Médio, diminuiu a produção para aumentar o preço, e aí o Brasil falou, ferrou, nós não somos autossustentáveis na produção de petróleo, precisamos investir uma energia que vai substituir o petróleo ou pelo menos equilibrar esse uso. Então vamos investir aí na cana, é o pró-álcool, belezinha, galera? Tudo isso por conta da crise do petróleo. Ufa, suave na nave? Viram? Ah, Jean, meu Deus, muita coisa. Vê a aula de novo, cara. Se você perceber, sempre tem coisas que eu já falei. Então fica ligado na playlist. Você tem que assistir todos os vídeos, cara. Senão não adianta. E eu já recebi várias mensagens aí, a galera falando, olha, depois das aulas comecei a fazer questões. Tô top, cara. Tô acertando aí 80%. Então, ó, não perca a oportunidade. Assista todas as aulas e curta, compartilhe, se inscreva. E se você quiser, adquira o nosso material que vai te auxiliar muito. Belezinha, galera? Abraços!